quer dizer que trabalhar com faixas elásticas é bobagem. Não funciona. João, para trabalhar força com isso aqui não vai dar certo, não vai funcionar nunca. Tem certeza disso? Pois bem, o pesquisador chamado Joaquim Calatayud e colaboradores desenvolveram um estudo, tá vendo aqui na tela o estudo, e nesse estudo eles avaliaram a possibilidade de treinar peitoral maior e deltoide anterior usando faixa elástica no push-up, na flexão de braço sobre o solo, comparando com o supino executado no Smith Machine, para ver se esses resultados eram compatíveis. Então segura aí para te ver como é que eles fizeram esse estudo. Selecionaram homens e mulheres, foram 22 homens e 8 mulheres, jovens, ambos, fisicamente ativos, ambos já treinavam o supino e também realizavam o push-up, a flexão de braço sobre o solo, e também já estavam relativamente adaptados à estratégia de usar faixas elásticas nos treinamentos. Mesmo assim, eles fizeram uma adaptação aos moldes metodológicos do estudo para 6 RMs, testaram 6 RMs, a quilagem no Smith Machine, fizeram um teste 6 RMs até estabelecer para cada indivíduo 6 RMs no supino no Smith Machine. E a flexão de braço sobre o solo, idem, foram colocando, e tu estás vendo agora aí a imagem, adaptando elásticos para que o push-up fosse cada vez mais intenso, até o ponto dos indivíduos conseguirem produzir 6 RMs. Então eles tinham um comparativo metodológico, 6 RMs no supino no Smith Machine, 6 RMs realizados no push-up, na flexão de braço sobre o solo, adaptado com elástico para aumentar a intensidade, essa é a ideia. Bom, a cadência do movimento foi padronizada para ambos, equalizada. Foi também equalizado a ADM, a amplitude de movimento, assim como o posicionamento da abertura das mãos. Foi 150% da distância biacromial. Então pega a distância biacromial, joga 50% a mais, 25% para um lado, 25% para o outro lado. Tu tens aí 150% da distância biacromial. Por que eu estou comentando isso para vocês? Para vocês verem o rigor do controle metodológico do estudo. Então, 6 RMs, condições controladas de ADM, cadência, técnica de execução, indivíduos, homens e mulheres já adaptados a ambos os exercícios, bem controlados, jovens e fisicamente ativos. Perfeito até aí? Aí a galera, a equipe do Joaquim Calatayud colocou eletrodos com a técnica padronizada na literatura no deltoide anterior e no peitoral maior, porção médio e inferior do peitoral maior, e colocou esse grupo de indivíduos a realizar o Smith Machine, o supino no Smith Machine para 6 RMs, uma série, e uma série também da flexão de braço sobre o solo com a adaptação dos elásticos, 6 RMs também. Portanto, eles iam até a falha, intenso, para 6 RMs, extremamente intenso, e compararam o resultado eletromiográfico. Essa foi a primeira fase do estudo. O que eles encontraram nessa fase do estudo? Verificaram que a ativação eletromiográfica muscular, tanto do deltoide anterior quanto do peitoral maior, foram equivalentes. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os indivíduos fazerem o supino ou executarem a flexão de braço sobre o solo, desde que nessas condições descritas, de controle da ADM, cadência, técnica de execução e quilagem, grau de esforço estabelecido para 6 RMs nos dois. O trabalho eletromiográfico, tanto deltoide anterior quanto peitoral maior, é equilibradíssimo. Foi um pouco inferior a 60% e um pouco superior a 50%. Então ficou na janela entre 50% a 60%. Essa foi a primeira fase do estudo, já mostrando que, se liga aí, o uso da faixa elástica, funciona, gera atividade eletromiográfica similar se eu adaptar a faixa elástica para gerar intensidade. Bacana. Só que tem a segunda parte do estudo que eles fizeram agora, que muita gente está falando, tá, mas a atividade eletromiográfica não é ganho de força, como é que... Calma, o estudo não concluiu aí. Vamos para a segunda parte metodológica do estudo. O que eles fizeram? Eles pegaram esse grupo de pessoas, dividiram em 3 grupos. Todo mundo foi testado, essas 30 pessoas foi testado nessa primeira parte do estudo. Agora foi dividido em 3 grupos. Um grupo controle, um grupo experimental, e essa galera experimental só treinou a flexão de braço sobre o solo, e outro grupo a galera só treinou o supino por 5 semanas. A frequência semanal desses caras era 2 vezes por semana. Em cada sessão de treinamento realizada 2 vezes por semana, eles realizavam, nos grupos experimentais, obviamente, ou só o supino no Smith Machine,
com quilagens para 6 RMs ou só a flexão de braço sobre o solo com adaptações da faixa elástica para 6 RMs também. Foram feitas 5 séries, 4 minutos de intervalo, cadência controlada, técnica controlada, amplitude de movimento controlado, como tinha sido antes. Porém, agora, o estudo crônico, agora a segunda fase do estudo ela é crônica, há uma intervenção de treinamento, o treinamento controlado, ajustado para ambos os grupos, perceberam? E um treinamento de força, perceberam também? Foi feito um treinamento de força, 6 RMs, 4 minutos de intervalo, 5 séries, treinamento para força. Só que antes de começar essa intervenção de treinamento, o que eles fizeram? Teste de 1 RM, grupo controle, grupo experimental no supino no Smith Machine e grupo experimental flexão de braço sobre o solo com elástico. Então foi feito teste de 1 RM e 6 RMs, testes de força. Um de força máxima e outro de força submáxima alta, 6 RMs. Foi conduzido o experimento, 5 semanas, e ao final do experimento, cronicamente, vários controles metodológicos sobre o experimento, repetiu-se o teste de 1 RM e 6 RMs. Queres entender mais aprofundadamente esse estudo? Acompanhe essa videoaula no YouTube, onde eu coloco dados, imagens desse artigo científico para te poderes entender. O meu canal no YouTube está descrito aqui embaixo, para te poderes acompanhar no canal no YouTube. Está mais reforçado em termos de imagem esse estudo. E tu queres ler esse estudo do Joaquim Calatayud e seus colaboradores? No meu grupo do Telegram eu estou disponibilizando esse estudo com as minhas anotações, com as minhas observações. O artigo em PDF está lá. É só tu acessares o meu canal no Telegram também. A descrição está aqui embaixo. Beleza até aí, gurizada? Então o estudo teve 2 fases. Uma fase aguda de eletromiografia mostrou comparativo ou similar às ativações eletromiográficas de peitoral e deltoide anterior. A segunda fase do estudo, um estudo crônico com intervenção de treinamento de força, ok? Um grupo só treinava uma coisa, outro grupo só treinava outra variação do exercício, um no Smith Machine, outro com elástico e outro grupo controle, não fazia nada. Lembrem que as variáveis foram equilibradas, certo? O que eles encontraram aqui? Não houve diferença nos ganhos de força. Houveram ganhos de força de 1 RM e 6 RMs. Nos 2 grupos experimentais, no grupo controle não houve ganho nenhum, era o que se esperava, o pessoal do grupo controle não treinava, não fez intervenção nenhuma, por isso é o grupo controle. E nos grupos experimentais, em ambos os grupos houve ganho de força de 1 RM e ganho de força de 6 RMs. E um detalhe importante, os ganhos de força, tanto quem treinou o push-up com faixa elástica, quanto quem treinou o supino no Smith Machine, a técnica então do movimento era muito similar, os ganhos de força, tanto de 1 RM quanto 6 RMs, não houveram diferenças significativas entre os 2 grupos. Então mostrando que o uso da faixa elástica, com uma condição equilibrada de intensidade, para que se possa fazer 6 RMs e comparando com o treinamento resistido convencional, o treinamento resistido com peso no Smith Machine é equilibrado. Os ganhos aqui, ó, para 1 RM, o grupo que treinou o push-up com a faixa elástica teve um ganho de 13% e o grupo que treinou no supino teve um ganho no Smith Machine de 19%. Essa diferença não foi estatisticamente significativa. E a força de 6 RMs, quem treinou na flexão de braço sobre o solo com a faixa elástica teve ganho de 21% e quem treinou no supino no Smith Machine 22%. Então percebam que quando o teste foi bem próximo do meio de treinamento, eles treinavam 6 RMs e o teste agora era de 6 RMs, os ganhos foram mais expressivos. Quando o teste era de 1 RM e eles treinaram 6 RMs, os ganhos ocorreram, mas não foram tão expressivos. Isso é o grau de transferência do treinamento para a metodologia, para a estratégia de teste realizada. Mas está a prova que nos 2 casos houveram ganhos de força significativos. Então, algumas situações aqui do estudo bem interessante, né? Uma atividade eletromiográfica, mesmo abaixo de 60% e superior a 50%, então na janela entre 50% e 60%, demonstra que cronicamente essa atividade eletromiográfica que eles viram na primeira parte do estudo demonstra ganhos significativos de força pós-estudo. Esses ganhos significativos de força foram em 5 semanas de intervenção. Então é uma evolução, um ganho de força neural. Não houve um ganho hipertrófico nesse processo. Até não dá para se afirmar se houve ou não, porque não foi medida hipertrofia nesse estudo. Foi medido força, pré e pós-intervenção de treinamento. Não foi medido nenhuma estratégia, ressonância magnética, ultrassonografia para verificar a hipertrofia. Mas pelo tempo de intervenção e as características do treino serem de força, muito provavelmente esses ganhos de 1 RM e 6 RM foram neurais.
E a maior transferência foi para 6 RMs, os percentuais de ganho, porque eles treinavam em 6 RMs e o teste foi executado em 6 RMs. Então esse estudo prova que usar a eletromiografia como uma estratégia adicional junto a outras estratégias para interpretar e selecionar exercícios é válido, porque demonstrou na primeira fase do estudo. Segunda coisa, usar a faixa elástica, que é extremamente barata e é extremamente versátil, porque eu posso usar em qualquer lugar, se tratando de peitoral maior e deltoide anterior e fazendo um movimento similar à flexão de braço, nós conseguimos obter esse resultado de ganho de força nos dois casos. Então, essa é uma alternativa bem interessante, usar a faixa elástica no push-up para substituir, talvez, o supino na máquina, o supino no Smith Machine. Tá aí o estudo. Telegram, estudo disponível na íntegra e no meu canal no YouTube, o estudo mais detalhado. Valeu, gurizada. Obrigado por hoje. Tamo junto. Vamos que vamos.